Obrigado eu pelo convite e dizer que é um prazer participar e agradecer também pelo teu trabalho aí de organizar esses seminários para que os estudantes possam se qualificar nas diferentes áreas. Então, é muito relevante. Eu já tinha feito isso apenas para ti, mas coloco em público o meu agradecimento e parabéns pelo teu trabalho. É, e para mim é um motivo de alegria hoje encontrar os estudantes da genética, porque esse mês fazem 15 anos que o nosso laboratório participa do programa de pós-graduação em genética da universidade. Então, é uma alegria imensa poder compartilhar com vocês, estudantes, um pouco do que nós fizemos em termos de pesquisa científica nos últimos anos e do que foi construído em termos de biodiversidade e biotecnologia marinha. Então, eu fiz um apanhado, um foco principal na região da Foz do Amazonas, que é uma região bastante sensível e, ao mesmo tempo, pouco conhecida no contexto brasileiro, no contexto mundial. E a gente, então, vai apresentar esse grande sistema recifal que foi descoberto em 2016 e apresentar algumas características desse sistema. Por exemplo, de que modo os parâmetros físico-químicos e biológicos, eles influenciam na modulação dos genes em holobiontes, nesse grande sistema recifal, que é o maior sistema recifal do Brasil, são 56 mil quilômetros quadrados, maior do que Abrolhos, inclusive. Bem, eu queria também aproveitar e para aqueles que ainda não sabem, a nossa Amazônia Azul, ela é toda essa região marinha ao redor do Brasil continental, são 5,7 milhões de quilômetros quadrados, que é muito cobiçada pelas grandes nações, pelos países desenvolvidos, sobretudo pela questão do óleo e gás, mas também mais recentemente, a mineração, terras raras, e muito menos pela biodiversidade. Mas pode ser que mude nos próximos anos e décadas essa noção de uma economia com base no óleo e gás, que é uma economia suja, que destrói o meio ambiente e, de certo modo, com a complacência de muitos, vamos dizer assim, centros e pesquisadores. Então, eu vou tentar aqui, ver se vem o meu próximo slide, está aqui. Bem, pessoal, todo mundo escuta aí, câmbio? Sim. Sim. Okay, Sim. Sim. Ótimo. Então, vamos lá. Se não escutarem, por favor, liguem o microfone e avisem. Aqui, marcado nessa imagem, a nossa Amazônia Azul. Então, observem, uma região riquíssima em vários tipos de minérios, em terras raras, em óleo e gás, mas também biodiversidade. Nós vamos nos ater mais nessa região ao largo do Amapá e do Pará, que também, coincidentemente, são estados que têm uma pesca muito pujante. As pescarias nesses dois estados são muito importantes para a economia. Como é que a gente vê esse novo bioma recifal hoje? Ele pode ser considerado um megabioma porque ele está conectado com os biomas adjacentes, os mangues, e
a floresta amazônica. Então, essa floresta amazônica, que é gigantesca, ela apresenta conexões ecológicas com o Garço, com o grande Recife amazônico, que está a 100 quilômetros da costa ou mais, e a 100 metros, a 200 metros de profundidade. Então, existem conexões ecológicas entre esses biomas. E os mangues, naturalmente, como um bioma de interface de transição. Então, aqui vocês já podem imaginar o tamanho do desafio, né? Que é estudar essa região. Notem, nesse gráfico, nesse mapa, que o Recife está circunscrito por essa linha preta aqui. Eu estou passando o cursor para mostrar as dimensões, e hoje é algo em torno de 56 mil quilômetros quadrados. Nós sabemos que esse Recife se estende para a Guiana Francesa. Nós já estivemos na Guiana Francesa há poucos anos e verificamos a presença desse Recife lá, ou de estruturas muito parecidas, e deve se estender também para sul, para a região do estado do Maranhão. Ele não é um Recife homogêneo, ele compreende diferentes tipos de estruturas, bancos de rodolitos, bancos de esponjas. Ele também apresenta áreas com areia carbonática e áreas com mais lama, especialmente na foz e à esquerda aqui, com maior deposição de lama. Esse conhecimento que foi adquirido nos últimos anos, ele é fruto de diversas expedições que aconteceram desde 2012. Então, nós fomos lá em 2012, depois nós retornamos em 2014, 2017, 2018, em uma série de expedições em diferentes navios, tanto do governo brasileiro quanto do exterior. E para aqueles que fazem pesquisa no ambiente marinho, entre nós devem ter alguns de vocês que fazem, sabem qual é a dificuldade da gente ter acesso a essas embarcações e fazer pesquisa no oceano aberto. Nós estamos falando de regiões de oceano aberto, né? Que demora praticamente um dia para chegar com uma embarcação de grande porte. Um outro achado quanto à estrutura é que esse Recife, ele apresenta 3 camadas. Uma camada superficial, chamada de pluma. Essa camada superficial é rica em partículas que vêm do rio Amazonas. Essa pluma, ela se forma como uma consequência da água que sai do rio Amazonas. É uma água mais leve, ela não contém sal e, portanto, ela fica na superfície da água marinha e vai se diluindo. A pluma pode chegar a mais de 1 milhão de quilômetros quadrados, correspondendo a 3 estados da Califórnia, só para vocês terem uma ideia da dimensão da pluma. E grande parte do Recife, que eu mostrei aqui, ele é coberto por essa pluma, sobretudo na região central e norte. A região sul, ela tem um efeito menor da pluma. Na subpluma, o que acontece? Uma diminuição drástica da luz, por conta do material particulado em suspensão, de sedimentos finos que ocorrem nessa água, e isso faz com que haja um decaimento brutal da luz fotossinteticamente ativa na coluna de água, chegando a valores muito pequenos no fundo. Além disso, a concentração de oxigênio também diminui drasticamente para níveis subóxicos de 3 miligramas por litro, o que é marcante porque o oceano ele é bastante oxigenado, né?
Então, nós estamos falando de níveis de 8 baixando para 3 miligramas por litro. Nessa região de subpluma, se observa uma série de processos autotróficos quimiosintetizantes, ou seja, processos mediados por micro-organismos que produzem biomassa e matéria orgânica dissolvida a partir de minerais. Então, enquanto a gente observa que na pluma ainda a fotossíntese predomina, na subpluma há um incremento de processos autotróficos independentes da luz, oxidação de enxofre, de hidrogênio, nitrogênio e outros minerais como fonte de energia. Por fim, a gente tem aqui a nossa camada bêntica, o recife propriamente dito, que está conectado verticalmente com essas camadas de cima. Um estudo detalhou bastante a questão da disponibilidade da luz, está no Continental Shelf Research, estudo da Cláudia Omache. Então, o que eu comentei, ele está descrito aqui nesses parâmetros físico-químicos e biológicos, estão descritos aqui nesses dois gráficos, uma área de pluma e uma área de não pluma. Então, a área de pluma, notem que o oxigênio dissolvido aqui em preto, ele cai rapidamente, né, de 8, chegando a menos de 4, né, já nos primeiros metros, na superfície. A luz par, em laranja, também cai dramaticamente. Radiação fotossinteticamente ativa cai dramaticamente. Então, os organismos, chegando a zero praticamente em 60 metros de profundidade, na região norte do Recife. É bem diferente do que a gente vê numa área que não tem pluma, né? Uma área sem pluma, ela tem uma penetração de luz muito maior e a concentração de oxigênio dissolvido na coluna d'água é elevada ao longo de toda a coluna d'água. Bem, de que modo esses parâmetros físico-químicos eles podem modular a biodiversidade? E aqui eu queria pedir a atenção de vocês para vocês notarem aqui essas 1, 2, 3, 4 regiões marcadas em diferentes cores, uma região com pluma praticamente permanente, aqui em marrom, que é uma região escura, e uma região, por outro lado, aqui em azul, claro, uma região com luz permanente. Então, o que nós fizemos para tentar entender o efeito desses parâmetros físico-químicos da coluna d'água nos organismos do fundo? Coletamos organismos em diferentes porções desse recife, que estão marcados aqui com um X em vermelho. Esses organismos que vocês estão vendo aqui, nessas imagens, são rodolitos, são algas carbonáticas, que formam essas estruturas relativamente esféricas, podem ter tamanhos variados. Então, primeiramente, a gente notou que esses rodolitos eles são formados por diferentes algas calcárias, e a gente fez um levantamento completo de todas as espécies ou gêneros de algas calcárias que formam esses rodolitos. E essa caracterização desses rodolitos foi feita por essas meninas aqui, muitas delas foram estudantes, algumas foram estudantes. A Luciana Reis termina o doutorado esse mês. Convido a todos a assistirem, dia 28 de junho, a defesa de doutorado dela. Gisele Cavalcante fez doutorado na biodiversidade, no Instituto de Biologia. Mas elas fizeram esse trabalho com os rodolitos. E o que eu vou detalhar agora sobre esse trabalho dos rodolitos é o seguinte. Então, local, o Grande Recife Amazônico. Data das coletas foi entre 24 e 29 de setembro, a bordo do navio de pesquisa Cruzeiro do Sul, que é um navio que é mantido, gerenciado pela Marinha. Um navio
que serve para pesquisa científica. As coletas foram feitas em diferentes profundidades, de 37 a 100 metros de profundidade, utilizando especialmente para a coluna d'água as rosetes e para o fundo, para obter os rodolitos, essas draguinhas. Nós fizemos as medidas de radiação fotossinteticamente ativa, através de dados de sensoriamento remoto, mostrando uma diferença grande entre o sul e o centro-norte, como vocês podem ver, tem muito mais luz no sul do que no centro e norte. Fizemos medidas da qualidade da água, dos parâmetros físico-químicos e biológicos ao longo da coluna d'água. Fizemos metagenômica, análise integrada desses dados, e as conclusões são as seguintes. A gente viu que no setor norte existe uma maior concentração de nutrientes, enquanto que no setor sul existe uma maior disponibilidade de luz. Os microbiomas dos rodolitos, eles são homogêneos ao longo desse gradiente, o que já é uma informação interessante, ou seja, os rodolitos, mesmo sob condições diferentes de qualidade da água, eles mantêm um microbioma bastante estável. Porém, observamos maior abundância de cianobactérias no setor sul e fotossíntese, também maior abundância de genes relacionados ao metabolismo da fotossíntese no setor sul. Enquanto que observamos uma maior abundância de micro-organismos heterotróficos, metabolismo de enxofre e respiração no setor norte. Então, para detalhar um pouco melhor o que eu acabei de falar, por favor, deem uma olhada aqui nessas duas imagens, nesses dois dendrogramas. À esquerda, os filos principais e à direita, os metabolismos. Nas três seções, no norte, central e sul do Grande Recife. Então, observem o que eu havia comentado com vocês, que no setor sul há um aumento de cianobactérias, claro, né, nessas amostras. Enquanto que, e também um aumento de fotossíntese aqui no setor sul. No setor norte, a gente vê esse aumento do metabolismo de enxofre e, como vocês podem ver aqui, metabolismo de enxofre aumentado e da respiração. Então, tem tudo a ver com o sistema. O que acontece e o que a gente tem aprendido com esses estudos de metagenômica é que, embora os rodolitos tenham um microbioma bastante estável, esses rodolitos, eles sofrem uma certa influência do ambiente. E o ambiente modula o microbioma. Pelo menos alguns micróbios são bastante influenciados pelas condições ambientais. Então, esse foi um dos achados desse estudo. Um outro achado que nós obtivemos foi relacionado ao estudo das águas do rio Amazonas e da pluma. Então, nós fizemos um estudo concomitante do rio e da pluma. Foi a primeira vez que se realizou um estudo de diversidade microbiana concomitantemente no rio e na pluma. Existia uma equipe coletando e analisando a diversidade de micróbios e vírus, desde Óbidos até Macapá, Belém, e uma equipe no oceano, com outra embarcação e fazendo análises parecidas. E o que foi possível aprender? Foi possível aprender que o mar é lítico e o rio é lisogênico. Mas o que eu quero dizer com isso? Bom, as estações marinhas, elas contêm uma maior abundância de vírus e, sobretudo, os vírus que
causam lise nos produtores primários. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês, nesse gráfico que eu estou apontando aqui, das estações marinhas, que estão em roxo, observem aumento de cianofagos, os fagos para cinecococos, que são produtores primários, são picocianobactérias, que são responsáveis pela maior parte da produtividade primária na coluna d'água desses sistemas. Enquanto que os vírus do rio, aqui em marrom, eles são especialmente vírus eucarióticos. Então, existe uma diferença marcante entre o ambiente rio e ambiente marinho. E uma das razões, naturalmente, é o gradiente salino. Esse estudo ele foi realizado pelo Bruno, que hoje é professor substituto aí no Instituto de Biologia. E a Cecília trabalha numa grande empresa multinacional com microbiologia. Felipe também é pesquisador na Europa. Um estudo paralelo que foi desenvolvido por uma equipe grande de pesquisadores do laboratório, o professor Diogo, Julini e o professor Jean Swings, foi o estudo detalhado, um estudo minucioso da diversidade de cianobactérias marinhas, os prochlorococos e cinecococos. Então, numa sequência de estudos, esses estudos fizeram parte do Lívia, que foi também doutoranda da pós-graduação em genética, fizeram parte do trabalho dela como doutoranda. Então, a gente observou, se vocês notarem aqui nesse gráfico abaixo, esse aqui é o tamanho do genoma dessas picocianobactérias. Elas têm tamanho de genoma pequeno, em torno de não mais do que 2 mega. Mas, claro, tem esse grupo aqui, Talmococcus, que chega a 4,5. Né? Então, todos esses grupos aqui, eles eram chamados de prochlorococos. E o trabalho do pessoal acabou propondo a separação de diferentes gêneros. O conteúdo de GC desses genomas também é muito diferente. E o que se observou é que a ecologia deles é bastante distinta também. Eles ocupam diferentes profundidades na coluna d'água, eles são mais abundantes em diferentes latitudes, então eles têm uma série de propriedades que permitem que se faça até uma biogeografia desses organismos. E eles são muito abundantes na coluna d'água e são importantes para a vida desses organismos que vivem no fundo. Então, eles são, como produtores primários, eles influenciam a vida desses corais e esponjas e outros organismos dubentos que vivem no fundo nesses recifes da Foz do Amazonas. Bem, a Foz do Amazonas foi descrita pelo Ian Urbina como uma batalha no fundo do mar. Essa pesquisa na Foz do Rio Amazonas, porque ela se travou em uma região que é muito cobiçada pelas grandes empresas. Vocês estão vendo esses blocos aqui, são blocos de exploração de óleo e gás sobre os recifes, e naquela época as empresas que pretendiam explorar óleo e gás, elas não sabiam que existia o Recife, infelizmente. Foi fruto da nossa pesquisa a demonstração da existência desses recifes. E aí houveram uma série de desdobramentos, naturalmente. Então, esses aqui são blocos, né? Então, nós fomos lá em 2017 para documentar visualmente esse Recife, porque até então não havia sido documentado visualmente. O que a gente vê aqui nesse gráfico é a idade dos organismos carbonáticos. Então, vocês podem ver que os organismos carbonáticos do setor norte, central e sul, eles têm todos idade recente, ou seja, isso a gente sabe, eles estão vivos
eles estão mineralizando, eles estão crescendo sobre as estruturas, qualquer estrutura que é colocada permite o crescimento de pólipos, mas havia um certo negacionismo, até por parte de certos setores da academia, de certos colegas, que inicialmente comentavam que os recifes estavam vivos, mas depois, por alguma razão desconhecida, começaram a defender essa hipótese de que os recifes estariam mortos. Mas aqui esses dados científicos mostram que não, que estão vivos. Fruto da pesquisa do professor Michel Marrix, Nils Aspem, da USP, da Federal do Pará. Então, além disso, para reforçar que eles estavam vivos, nós conseguimos um apoio para alugar esses submarinos, e fomos até o Recife em janeiro de 2017. Professor Eduardo Zigli, da USP, professor Ronaldo Francini, também da USP, realizamos os primeiros mergulhos. E aqui, o que vocês estão vendo aqui é um checklist dos engenheiros, o piloto e o pesquisador. Tá? Então, aqui o submarino sendo preparado para ser lançado a profundidade de 200 metros, 250 metros, até essas profundidades. E nesse momento, a partir do dia 27, 28 de janeiro, ficou claro que a vida marinha é exuberante nessa região. São diversas espécies novas de esponjas, ocorrências. São rodolitos. Tudo bem, Flávia? Como é que tá? Tudo certo? São rodolitos, são vários tipos, ocorrências de peixes. Então, uma região exuberante. Esses bancos de rodolitos, com essas reentrâncias aqui, onde os peixes podem se esconder. Então, uma primeira olhada nessa região parece que é muito homogênea, que não possui grande biodiversidade, mas com o submarino é possível olhar numa escala de centímetros. O submarino fica apoiado nesse fundo, e é possível ver toda essa biodiversidade viva, rodolitos vivos, crescendo nessa região. E essas, naturalmente, lagostas, é uma região que fornece grandes pescarias de lagosta e pargo, imensos paredões de corais, esses aqui são corais, e outros organismos carbonáticos, mais corais aqui, como vocês podem ver, paredões com imensas estruturas carbonáticas vivas. E aqui a gente começa a refletir sobre a importância desses recifes como promotores da biodiversidade marinha, né? Quanta vida marinha depende desses recifes. Então, aliás, dia 28 de janeiro é o Dia Mundial dos Recifes Amazônicos. Essa aqui é uma foto que saiu na capa da Folha de São Paulo. Aparecem aqui dentro dessa chestosponja um peixe vermelho e um azul. Ficou muito bacana essa foto. Nosso primeiro artigo saiu em 2016, possuía um mapeamento do Recife de 9.000 km². O segundo artigo, chegamos a 56.000 km². Esse artigo da Frontiers, ele foi acessado no mundo inteiro mais de 420.000 vezes, nos mais variados países, em todos os cantos do mundo. Ele é um dos artigos mais acessados de todas as revistas Frontiers. Eu estou fechando o que eu tinha preparado para hoje, para a gente discutir mais, mas eu quero fechar, antes de mais nada, comentando que o nosso laboratório está muito engajado com estudos relacionados aos sistemas industriais. Recentemente, nós passamos,
cariocas, passamos por 2 verões de crise hídrica, né, 2020 e 2021, com qualidade péssima da água, com geosmina e outros componentes, MIB, produzido por cianobactérias e outros componentes. Então, a gente vem estudando esses mananciais. E também o desastre de Vale Mariana, que eu vou trazer um detalhe um pouco maior. Um estudo realizado por Gisele, Cristiane, Marcele. Aliás, a Marcele engenheira ganhou um prêmio do CREA em relação a esse trabalho. O que esse trabalho trouxe? Bom, os pesquisadores diziam que o Rio Doce ele ressuscitaria em 5 meses, né? E é muita crença, né? A quantidade imensa, são 50 milhões de metros cúbicos de rejeito que foram lançados no Rio Doce e chegaram no mar. E do mar chegaram lá nos recifes ao sul do Banco de Abrolhos. Então, também impactando recifes coralíneos do Banco de Abrolhos. O que nós fizemos? Nós fomos no Rio Doce, em diferentes localidades, em 16 pontos, de Mariana até a foz do Rio Doce, em novembro de 2015, mais setembro de 2016, nós fizemos contagens de micróbios por plaqueamento, por citometria, nós fizemos metagenômica e medimos a concentração de metais e outros nutrientes inorgânicos. E aí o que nós aprendemos foi o seguinte: ao longo do tempo, realmente houve uma diminuição nas concentrações de ferro, elas eram concentrações elevadíssimas de ferro e de alumínio, muito acima do preconizado na legislação do CONAMA, e por conta da concentração desses metais no rejeito. E aí nós observamos que, ao longo do tempo, essas amostras, em cor de rosa, é o rio antes do impacto, e verde durante o impacto. Então, logo após o impacto, há um aumento absurdo na turbidez, e essas amostras, logo, imediatamente depois do desastre, elas geram um valor de turbidez que estão dezenas de vezes acima do limite preconizado no CONAMA. Ao longo do tempo, a turbidez diminui e começa a se aproximar do que o rio era antes. Mas isso porque o rio entrou no regime de seca. Um dado muito relevante no que se refere aos metagenomas, e aqui vocês veem no Y percentual de abundância das funções, e aqui eu selecionei alguns metabolismos. Observem que no tempo zero, 6 meses depois do desastre, 10 meses depois do desastre, há uma diminuição nos genes relacionados ao metabolismo do ferro, que é condizente com a diminuição nos níveis de ferro no ambiente. Para níveis basais que são encontrados no rio, como o Rio Paraguaçu, que é um rio que nunca sofreu nenhum impacto relacionado à mineração. Então, demonstra aqui que os metagenomas são importantes biosensores, que eles podem ser utilizados como biosensores da poluição por processos industriais. O nitrogênio também diminuiu, e aqui estaria associado à utilização de aminas, ou ao uso de aumento de aminas na água como floculante de metais nas áreas do reservatório. Então, também diminuindo. A lama chegou no mar, e depois de chegar no mar, no Rio Doce, 16 de junho de 2016, ela alcançou recifes ao norte da foz do Rio Doce, ao Lago de Conceição da Barra, em torno de 90 quilômetros ao norte. E esse é fruto de um trabalho importante da Cláudia, do Ronaldo, do Carlos Rezende, de monitoramento. Além de ter sido determinado
pela similaridade entre metagenomas do rio e desses recifes, foi também determinado pela assinatura isotópica e pela análise de sensoriamento remoto. Ou seja, a análise de sensoriamento remoto demonstrou que, nesse período, houveram a coloração da água era muito parecida com o que seria a coloração da água do Rio Doce, e resultado de em torno de 10 dias de vento sul, antes do dia 16 de junho, que empurraram essas massas de água, que normalmente elas vão para sul, mas vieram para norte, afetando os corais. Deixa eu ver aqui. Então, esses aqui são os artigos que tratam ou que descrevem com mais aprofundamento todo esse trabalho que foi feito em relação ao desastre Vale Mariana, perda de floresta de Mata Atlântica, os efeitos da mineração no Rio Doce e a chegada da lama em recifes ao largo de Conceição da Barra, se vocês quiserem maiores detalhes. Por fim, é importante destacar que a gente não entende, a gente não sabe qual seria o efeito dessa lama na ecologia dos recifes. Esse é um modelo ecológico conceitual que foi construído pela Cíntia da Silveira, que foi uma ex-estudante da pós-graduação em genética. Hoje ela é professora nos Estados Unidos, em uma excelente universidade lá, eu não me lembro o nome. Mas a Cíntia construiu esse modelo conceitual com base nas medidas de produtividade primária dos organismos dubentos, como algas, corais, e também medidas da qualidade da água, quantidade de bactérias, quantidade de DOC e POC. E ela fez uma comparação entre os recifes mais preservados dentro do Parque Nacional e os recifes mais degradados. E ela viu que certos rotas ou certos caminhos estão exacerbados nos recifes degradados, como é o caso, né, de recifes que têm uma maior abundância de algas, ocorre uma maior abundância de DOC, carbono orgânico dissolvido, que gera proliferação de bactérias. E muitas dessas bactérias podem ser patogênicas, elas têm crescimento rápido, como por exemplo os víbrios, que causam o branqueamento, que é uma doença infecciosa, e matam corais. Então geram uma retroalimentação positiva, mas que é negativa no coral, né? Porque diminui a cobertura de corais. E essas bactérias geram carbono orgânico particulado, que elas vão se agregando e vão formando agregados que são utilizados pelas esponjas e outros organismos filtradores, e esses organismos filtradores servem de alimento para peixes de hábito onívoro. Então, nesses recifes, nós temos uma diminuição de predadores de topo de cadeia e de herbívoros que controlariam essas algas, e há um aumento proporcional desses invertívoros. Nós não sabemos como esse recife vai se comportar à medida que outros componentes cheguem nesse recife, como rejeitos da mineração, até mesmo óleo, né, que foi derramado no ano passado, né, a gente teve um episódio, ou em 2019, na realidade, de derrame de óleo, né, ao largo da costa do Nordeste. Então, a gente não sabe muito bem ainda como esse sistema vai se comportar, se vai se manter ou se vai agravar mais. Detalhes, eles podem ser encontrados nesse artigo, que é um artigo da Rede de Biotecnologia. E, para fechar, eu quero chamar a atenção de vocês, se vocês tiverem interesse na área de biotecnologia marinha. Nós acabamos de publicar um livro. Esse livro conta com 100 autores, são 30 instituições do Brasil inteiro,
São mais de 800 páginas que englobam desde a biodiversidade de moléculas, organismos, sistemas, a parte de ômicas, alguns capítulos sobre bioinformática, produtos naturais, contra vírus, bactérias, parasitas, capítulos sobre antitumorais de origem marinha e capítulos sobre empreendedorismo e inovação na área de biotecnologia marinha e bioeconomia. Com isso, eu encerro e se alguém tiver alguma pergunta, por favor, fiquem à vontade. Ok, obrigado, Fabiano, pela excelente palestra. Eu vou abrir para perguntas. Eu tenho inicialmente uma pergunta aqui no chat que foi realizada pela Mirela. Mirela, você quer fazer diretamente a pergunta ao Fabiano ou você quer que eu leia a sua pergunta? Mirela, está me ouvindo? Oi, não, estou aqui, professor. Não, na verdade, a minha curiosidade foi em relação à primeira camada, né? Que a gente viu ali na foto, eu queria saber, na verdade, a extensão dessa primeira camada que ele estava conversando com a gente logo no iniciozinho da palestra. Se quiser ler a pergunta também, pode ser, professor, sem problemas. Então, a extensão da pluma varia ao longo do ano, mas no auge do período de verão, de chuva, ela pode chegar a mais de 1 milhão de quilômetros quadrados. Equivale aí a 3 estados da Califórnia. Tá? Então, a Mirela está perguntando sobre essa área aqui, né? Sobre a área da pluma. Ela especialmente ela se forma toda na área central e norte do Recife. É uma área muito vasta. Deixa eu ver aqui. Aqui. E a profundidade dela, professor, tem essa? Sim, normalmente em torno de 5 metros, mas pode ser mais. 5 metros. Tá, entendi. Tá? E aí aqui a pluma, como pode ver aqui, Mirela, aqui é uma pluma mais permanente, porque o rio está constantemente desaguando no mar, né? Nesse caso. E a pluma, ela se move. Nos períodos de maior vazão, a pluma vai se estender para essa área aqui, da 7, 8, NB6, NB7, NB8. Em períodos de menos vazão, ela vai ser um pouco mais retraída, né? Ela vai ser retraída para essa parte aqui. Entendi. Tá ótimo. Obrigada, professor. Fabiano, eu vou aproveitar a pergunta da Mirela e fazer também a pergunta. Você chegou a comentar sobre essa questão dessas mudanças em relação ao regime de deságua aí do Amazonas. A gente sabe agora que está passando por uma cheia muito grande. Vocês chegaram a avaliar essa diferença sazonal que ocorre entre a região, a época de seca e a época de enchente? Como é que modifica essas populações? Como é que são modificadas essas populações da microbiota associada a esses corais? Como é que foi feito algum estudo nesse sentido, não? Então, o que se sabe é que os períodos de seca e cheia, eles influenciam diretamente na forma e na extensão, no tamanho da pluma. Né? Então, a gente tem no verão uma pluma muito maior, como eu falei, ela vai ter uma extensão maior. Né? E nos períodos de seca, ela se retrai, ela tem uma extensão menor, porque a vazão de água na foz é menor. Então, isso em relação ao efeito dessa pluma nos micróbios, a gente vem estudando isso, motivo aliás, de uma tese de doutorado da Maria Soares, que é estudante do programa,
E a gente observou que existem processos microbianos que são modulados também por essa maior ou menor vazão da pluma. E em relação, mas eu não posso dar muito mais detalhamento, porque é um estudo que está em andamento ainda. Deve sair. Tomara que a Maria defenda, tomara que ela esteja escutando e tomara que ela defenda logo, né, Maria? Vamos lá, vamos defender essa tese aí de doutorado. Agora, em relação ao fundo, é uma excelente pergunta, Márcio. A gente não sabe, na realidade, de que modo isso influenciaria o fundo. Tá? A pluma, ela vai ficar mais espessa, né? A espessura dela pode variar. E se a espessura variar, se tiver uma pluma mais espessa, a carga de nutrientes que está caindo, vamos dizer assim, a chuva de nutrientes e de partículas da pluma pode ser maior. Mas isso não foi avaliado. E isso aí pode influenciar nos corais, na alimentação e dos organismos e na saúde, na vitalidade desses organismos, mas isso não foi avaliado. É uma área muito difícil, muito inóspita, né, de se trabalhar, ondas enormes, corrente muito forte, marés. Então, mas a gente está na fila aí para utilizar navios do Brasil e voltar lá e a gente endereçar essa questão. Obrigado. Perfeito. Fabiano, tem mais uma pergunta aqui da Camila. Camila, você quer fazer diretamente a pergunta para o Fabiano? Eu posso fazer. Obrigada, Márcio. Fabiano, eu queria primeiro parabenizar pelo trabalho. Nossa, incrível o trabalho que vocês fazem de monitoramento. Eu queria primeiro... então, eu sou de Linhares, na cidade onde fica a Foz do Rio Doce, e eu acompanhei de perto como que o derramamento dos rejeitos de Mariana afetou a região de Regência, que é uma vila que fica em Linhares e, nossa, acabou com a economia local. Eu queria saber se vocês fazem algum monitoramento naquela região de Regência, ou vocês só fazem lá em Conceição da Barra mesmo. O estudo que nós fizemos no ambiente marinho, ele incluiu Regência. E então nós comparamos amostras de Regência com amostras de Conceição da Barra, para chegar à conclusão que a lama tinha chegado em Conceição da Barra. Comparamos especialmente 3 abordagens: isótopos estáveis, a metagenômica e o sensoriamento remoto, ou seja, as características bióticas da água. E a gente não mantém o monitoramento porque esse foi um estudo realizado que acabou ficando sem financiamento. E a indústria brasileira ela não está muito bem acostumada com esse tipo de indústria, com trabalho baseado em evidência científica. Né? Nenhuma evidência é melhor do que alguma evidência, mesmo que seja para, por exemplo, tá? Camila, existiam alguns estudos que argumentavam que a lama tinha chegado lá no Parque Nacional de Abrolhos. Isso significaria que a lama teria que percorrer mais de 200 quilômetros ao norte. A gente não conseguiu ver isso nos nossos estudos. A gente viu que migrou 90 quilômetros. Mas isso não é uma boa notícia. Nunca é boa notícia. Pesquisa, informação, conhecimento, parece que nunca é uma boa notícia. Então, muito obrigado pela pergunta, mas não, a gente não continuou porque parou o financiamento, né? Gostaríamos de ter continuado, mas deve ter, as pessoas que recebem financiamento devem estar produzindo muita ciência e conhecimento para essas comunidades locais, né? Eu imagino, né? Para auxiliar, no final das contas, o pagador de imposto, né? Bom, Fabiano, tem uma última pergunta aqui do Ronaldo. Ronaldo, pode ir em frente fazer a pergunta, por favor? Sim. Oi, Fabiano, muito obrigado pela palestra, parabéns pelo trabalho. Num dos últimos gráficos que você mostrou ali sobre a metagenômica, aquele de 6 e 10 meses depois do tempo, eu vi que lá no começo tem o ganho de uma
de atividades de metabolismo de lipídios e tal, depois de 10 meses, por exemplo, o gráfico aumenta aí um pouco. Tem vocês encontraram ou estão buscando algum micro-organismo de interesse biotecnológico associado com degradação de algum substrato importante ali nessa região? Ronaldo, obrigado aí por apontar esse padrão no gráfico, você tem razão. E o que eu posso te dizer é que, sim, muito bem visto, há um aumento para níveis até superiores do que seria num rio que nunca sofreu um impacto dessa natureza, pode ter sofrido outro impacto, né? O Paraguaçu. Nós também obtivemos uma coleção de micróbios desse rio Doce, e são micróbios que têm potencial biotecnológico. Em relação à poluição, o que eu posso te dizer é que esse Rio Doce ele não tem apenas a poluição devido ao desastre, né, de Vale da Mariana. Ele também sofreu por muito tempo poluição de origem doméstica, orgânica, esgoto doméstico. Então, isso também pode influenciar e a gente ter esses padrões que, de certo modo, eles saltam aos olhos, né? Mas são várias dimensões de poluição, né? Mas tem poluição, que é uma poluição, vamos chamar assim, crônica, mas essa poluição foi devastadora, né? Porque modificou muito o rio. Então, a gente tem feito tentado buscar alternativas, mas é complicado porque muita lama se depositou no fundo do rio, né? Então, o rio, a última vez que a gente fez a pesquisa, essa indicada aqui 10 meses depois do desastre, que a gente foi fazer o monitoramento desse rio, mas como a lama assentou no fundo, à medida que vem o período de chuva, ela revolve o que está aí no fundo e aumenta a turbidez e tudo mais. Então, é um processo de longo termo até o rio melhorar de qualidade. Legal. Então, Fabiano, obrigado. Tem várias perguntas, vários elogios aqui para sua palestra, mas infelizmente a gente já está com o tempo avançado aqui, já são 1h05. Eu queria agradecer mais uma vez pela oportunidade de poder ouvir seus resultados, sua pesquisa. Parabéns pelo trabalho realizado. E eu vou disponibilizar, então, a palestra e mando um link para você também, para você, caso queira disponibilizar para conhecidos e alunos essa palestra. Tá bom? Tá ótimo, Márcio. Obrigado. E Falou. Boa semana para todos. E vacina aí, gente, por favor. Isso aí, boa semana para todo mundo. Todo mundo vacinando. Um abraço para todos. Um abraço, Fabiano. Até a próxima.